Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro da jornada de transformação interior. Eu sou Sinara Batista, voluntária na TV de Luz, esse trabalho no canal que leva esperança com inclusão. Então sejam bem-vindos e bem-vindas. E eu saúdo o nosso convidado da noite, Emmanuel Chácara. Bem-vindo, amigo. Boa noite a todos. Paz, saúde e alegria nos corações. É muita alegria estarmos aqui, Sinara, com vocês nessa noite. E para falar de quem? De De Francisco Francisco de Assis, né? de Assis. Nosso querido Pai Francisco. Estaremos aqui refletindo juntos com todos vocês. Muito obrigada, Emmanuel, por sua participação, por estar aqui contribuindo para esse trabalho. E eu também agradeço a nossa querida Sandra Santiago, nossa intérprete de Libras, nessa noite. Então, os canais que estão transmitindo a jornada são 29 canais, 29 canais. Mas os que estão desde o início, com quem a gente começou na parceria, o canal da TVC, o Conselho Espírita Internacional. Eu aproveito para mandar um abraço para a querida Jussara Cornegold, que já se desculpou com Emmanuel, porque não poderia estar hoje aqui, mas que estaria vibrando por esse trabalho, e agradecendo a você também, Emmanuel, por vir aqui contribuir, mas também a Web Rádio Fraternidade, a TV7, a Rádio Portal da Luz, a TV Secal e a Web Rádio Amigo Espiritual e outros 21 canais, totalizando 29 canais do Facebook e do YouTube. E você sabe a importância de divulgar uma boa mensagem. Você sabe a importância de disseminar o bem. Então eu te peço, nesse momento, curte e compartilha esse vídeo, convida outros queridos, se essa mensagem toca o teu coração. E nós estamos aqui há 6 meses nesse trabalho, despertando, cultivando as virtudes na nossa alma. Então vem conosco, mais uma vez convida outros queridos. Nós vamos descrever a imagem da nossa tela, ao final dessa descrição eu me retiro, e vão ficar o Emmanuel Chácara à esquerda do seu monitor e a Sandra Santiago, a intérprete de Libras, à direita. Eu estou nesse momento no quadro abaixo desses dois quadros. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos, castanhos claros, estou usando um fone de ouvido do tipo arco, uso um óculos com armação escura e visto uma blusa cor de vinho. Atrás de mim um fundo branco. No quadro à esquerda superior está o Emmanuel Chácara. Ele é um homem de pele clara, moreno claro, calvo, usa barba e bigode. Emmanuel está vestindo uma blusa cremezinha, uma camisa cremezinha, por dentro uma camisa azul, ao que me parece aqui, um azul escurinho. Atrás dele, uma estante com livros. À direita do Emmanuel, à direita do seu monitor, está a Sandra, a nossa intérprete de Libras, uma mulher de pele clara, cabelos ondulados, castanhos, na altura dos ombros. Sandra veste uma blusa preta para facilitar a visualização dos sinais. Está usando um fone de ouvido discreto e atrás dela há um fundo branco. Então, passando agora para o nosso convidado, Emmanuel Chácara. Emmanuel é coordenador do Núcleo de Estudos Profundos do Evangelho, Clara de Assis, trabalhador do NUFA, Núcleo da Fraternidade Francisco de Assis, no Distrito Federal, palestrante, escritor, um querido, um estudioso das obras de Francisco, mas, sobretudo, a gente vai conhecer um pouquinho, pelo que ele vai trazer, um coração tocado
pelo Poverello de Assis. Querido amigo, está com você a palavra. Seja bem-vindo. Eu me retiro, ao final eu retorno para o momento de interação e eu peço aos internautas, coloquem aí os seus comentários, as suas perguntas, que no finalzinho a gente volta para aquele momento de conversa com o nosso convidado. Deus abençoe e bom trabalho. Por favor, ligue seu microfone, eu não consegui ligar. Obrigado. Obrigado, Sinara. Obrigado a todos, obrigado a Sinara. Estamos num encontro aqui onde vamos falar, mas em verdade estaremos falando com o coração. E todos que nos assistem, nós formamos uma grande rede nesse momento. Não apenas através da internet, mas, sobretudo, através dos sentimentos. E como nós estamos precisando, nos dias atuais, de podermos relembrar um pouco da vida do Poverello de Assis, do pobrezinho de Assis. E, obviamente, que é uma tarefa hercúlea falarmos de Francisco, porque todos nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que ele, numa existência anterior, foi João Evangelista, né? Isso está fartamente aí dentro dos livros, né? O Chico Xavier sempre comentava isso, que Francisco de Assis era a reencarnação de João Evangelista. E João tem uma frase muito bonita que eu gosto, que ele diz que, no seu evangelho, que se fossem escrever todos os feitos e ensinos de Jesus, não caberiam em todos os livros do mundo. E eu acho que nós podemos aplicar isso a Francisco. É muito difícil, em 50 minutos, nós falarmos dessa alma que foi chamada do Sol de Assis. A gente, se der tempo, nós vamos entender que episódio foi esse. Por que Francisco é chamado do Sol de Assis? Um homem que a revista Time classificou como o homem do milênio, e que o Papa João Paulo II, em 1979, denominou de o santo padroeiro da ecologia ou dos ecologistas. Mas o mais importante que nós vamos falar aqui hoje é a questão da transformação moral de Francisco, que, em verdade, para nós, simbolizou um caminho, um roteiro, e é por isso que ele veio ao mundo. Muito antes de reencarnar, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Francisco já era preparado no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele se antecipa em muito aos movimentos que estão acontecendo nas sociedades terrenas. E já haviam sido percebidos o advento da Inquisição. E isso fez com que o mundo, os espíritos sobre a égide de Jesus no mundo espiritual, em cima desse projeto tão obscuro, tão sombrio, que era fermentado nos corações da religiosidade cristã, da época da igreja, que certamente todos nós por lá passamos, providenciou, então, tomaram providências imediatas, que foi a encarnação de um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus, que foi João Evangelista. E esse espírito missionário luminoso veio, então, a encarnar na Úmbria, na Itália do século XIII. E é curioso que Humberto de Campos vai dizer, no livro Boa Nova, lá no capítulo 500 da Galileia, ele vai dizer que, em todas as épocas da humanidade, o Cristo nunca deixou de enviar um daqueles 500 da Galileia, aqueles que presenciaram a assunção de Jesus ao mundo espiritual. Ali também estavam os 12 apóstolos, exceto Judas, mas certamente João estava lá, João Evangelista. E ele veio para trazer para nós um roteiro de como nós devemos nos comportar em relação à questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o guia mais perfeito, né?
Qual o modelo e guia mais perfeito da humanidade? E os Espíritos dizem, vede Jesus. E ele perseguiu isso de tal forma, meus irmãos, que ele chegou ao ápice. Nós ainda estamos muito longe desse ápice, dessa identificação de Francisco de Assis com o Mestre Jesus. Aquele mesmo Mestre que ele viu junto ao lado de Maria ser crucificado. Então, nós vamos ver na história que a gente vai narrar um pouco aqui, essa identificação de Francisco de Assis com Maria de Nazaré e com Jesus, durante a vida inteira, recordando, porque ele conviveu com Maria até o desencarne de Maria, em Éfeso, tomou conta, porque Jesus disse a ele, João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E aquilo ficou de tal forma, a cruz, a crucificação de Jesus, e essa empatia, né? essa identificação com Maria, que ele trouxe isso para a vida inteira dele, como Francisco de Assis. E aí, nós vamos ver uma coisa interessante, ele nasceu na Úmbria, em Assis. Alguns dizem que foi no ano de 1181, outros dizem que foi em 1182, mas aqui não importa, né? Essa aí é uma questão histórica, apenas de data, no dia 26 de setembro. E, curiosamente, o pai dele, Pietro Bernardone, estava viajando, era um rico comerciante. E a mãe dele, a senhora Picard, colocou o nome dele de Giovanni Bernardone. Olha que interessante. Giovanni é João. Percebem as conexões, a sincronicidade? E quando o pai chegou em casa, ele ficou um pouco chateado. Por quê? Porque Pietro Bernardone era da burguesia. A burguesia era uma classe que estava ascendendo à época. E, obviamente, ela tinha dificuldades com a igreja. Em relação às questões das indulgências, às questões de pagamento, né? De altos dotes para a igreja. E ele, Giovanni, lembrando João, ele, embora ele fosse registrado com esse nome, ele passou a chamá-lo de Francesco, que quer dizer pequeno francês, porque ele ia muito à França comprar tecidos, objetos finos para a sua loja. Então ele quis colocar em Francisco a esperança de que fosse um grande comerciante, não é? E, obviamente, a igreja estava carente, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, carente de simplicidade. Havia invertido a lógica. Quando Cristo disse, buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, a igreja, naquela época, ela tinha mais ou menos 1/4 das terras existentes ali naquela região. E, obviamente, o clero muito rico. E Francisco, na juventude, foi, como sempre, jovial, alegre. Curioso que, à época de João, ele recebeu o apelido de Boanerges, filho do trovão, porque era muito impulsivo, né? Era quase obsessivo na sua busca, né, e defesa da mensagem de Jesus. E agora não, ele veio como alguém muito bem-humorado, alegre, jovial. O pai não gostava muito porque ele era muito generoso, promovia banquetes, era conhecido na sociedade, dentro dos jovens de Assis, como o príncipe da juventude de Assis. E isso trazia alegrias, mas também, por vezes, muita solidão, muita tristeza. E, obviamente, que a gente vai saltar uma série de eventos. É muito difícil falar de Francisco, porque são tantas coisas que a gente poderia trazer aqui, mas o nosso tempo não permite. E, obviamente, que ele, nessa busca incessante de preencher aquele vazio que ele sentia, um dia ele estava na loja do pai. Aliás, era melhor comerciante do que o pai, porque era gentil, afável, amoroso, com todos que ali chegavam. E o pai era bastante carrancudo. Ele estava atendendo um nobre, e aí chegou um mendigo, que lhe pediu uma esmola. Ele repreendeu o mendigo, porque estava tratando e atendendo um nobre,
e disse que ele se retirasse. Mas o mendigo pedia, pelo amor de Deus, me dê um dinheiro, me dê algo. E ele, não, retire-se daqui, você está atrapalhando o meu atendimento. E após o mendigo sair, ele ficou pensando, meu Deus, ele pediu algo pelo amor de Deus e eu neguei. Olha que interessante. Ali foi talvez o primeiro rompante dessa busca espiritual de Francisco. Ele apanhou tudo que ele tinha na gaveta de dinheiro e correu na rua atrás do mendigo, mas não mais o encontrou. E ele prometeu a si mesmo que a partir daquele dia, todos que chegassem a ele e pedissem algo em nome de Deus, ele jamais negaria. Mas foi em 1203, numa grande batalha, porque as cidades eram cidades independentes naquela época, na Idade Média, e em 1203 houve uma batalha entre Assis e Peruge. E obviamente que ele queria se tornar um cavaleiro, porque os cavaleiros tinham algo interessante. Quem se tornasse um cavaleiro adquiria um título de nobreza, e o pai dele tinha muito interesse disso, porque ele era rico, mas não era nobre, e o nobre tinha privilégios, inclusive não sofria perseguições por parte da própria igreja. E Francisco foi participar, e acabou que, num combate ali na ponte de San Giovanni, entre as duas cidades, o exército de Assis perdeu a batalha. Francisco foi preso, foi colocado ali numa cela junto com outros nobres, obviamente que para pedir resgate, e o pai dele se esforçou muito para poder pagar o resgate pelo filho. E ali, quase 2 anos depois, 1 ano e meio, quase 2 anos, segundo alguns historiadores, ele retorna, aí em 1204, muito doente, a Assis. Havia contraído malária na prisão. E, obviamente, que os pais o trataram, ficou ali meio que entre a vida e a morte, e depois dessa doença, ele já não era mais o mesmo. Ele teve um sonho em que se via num grande castelo, e um rei se aproximava dele, havia uma dama muito bonita, e essa voz era a mesma voz do mendigo que ele havia escutado antes, e que ele não havia mais encontrado. E aí ele diz assim, está vendo esse castelo? Aquela voz disse para ele, tudo isso é seu. Tudo isso é seu e dos seus cavaleiros. Você também vai se casar com essa dama. E ao acordar, ele achou que ia ser um grande nobre, um grande príncipe. E mesmo ainda se sentindo vazio, ele, em 1205, se candidatou no exército, novamente de Assis, para uma nova guerra na cidade de Apulia, no sul da França. E lá chegando, foi convidado para participar. O pai dele fez uma armadura para ele, que fazia inveja a qualquer armadura de qualquer outro nobre da cidade. Convidado pelo conde Gentil, ele foi, com firme certeza de que sairia vitorioso. E ao chegar na região de Spoleto, eles estavam se dirigindo para o sul da França, eles param para descansar. Francisco, muito cansado, tem novamente um sonho. E a mesma voz do mendigo, a mesma voz que disse que aquele castelo era dele, que ele se casaria com aquela dama, a mesma voz, perguntou para ele assim, por que você busca o servo? O que você prefere? Buscar o servo ou o Senhor? Ele compreendeu que ele estava buscando o servo. O servo quem era? O conde Gentil. Ele diz, não, durante o sonho, eu quero, Senhor, buscar a Deus, buscar o Senhor, buscar o rei. Aí ele diz, então, vá para Assis, desista dessa viagem, volte para Assis, e lá te será dito o que fazer. Esse foi o grande Damasco de Francisco. Porque também Paulo, que já foi falado aqui pelo nosso querido irmão Arthur Valadares, também dentro dessa jornada de transformação moral, também Paulo de Tarso na estrada de Damasco, Jesus, após aparecer e ter aquele diálogo maravilhoso que nós temos no livro Paulo e Estevão, Jesus vai dizer a Paulo, entre em Damasco,
quando ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Entra em Damasco e lá te será dito o que fazer. E Francisco voltou então a Assis. E durante muito tempo, ele ficou procurando escutar a voz de novo. Ele ia para as grutas, ele pegava o cavalo saía em desabalada carreira para ver se a voz vinha de novo aos seus ouvidos através da brisa, do vento que lhe batia pelos cabelos. E ele, nessa busca frenética por essa voz que diria a ele o que fazer, um dia, apeou do cavalo, e isso foi em 1206, na igrejinha de São Damião. A igrejinha, na verdade, de São Damiano é de São Cosme e Damião. Curiosamente, nós sabemos que são dois santos da geografia católica e que eram médicos. Então, a igreja de São Damiano era dedicada a um santo e ao irmão dele, Cosme e Damião, eram gêmeos que eram médicos, que curavam as pessoas, exerciam a medicina, curando as pessoas necessitadas. E, curiosamente, essa igreja havia sido erguida sobre um antigo templo dedicado ao deus Esculápio, que é o deus da medicina, daquela época antiga, da época da Grécia, de Roma antiga. Então, Francisco estava num ambiente de cura. E ele apia, olha aquela igreja quase em ruínas. Havia ali um padre, de nome Pedro, que tomava conta da igrejinha, não tinha dinheiro nem para comprar uma lamparina. E ele, quando adentra aquele recinto, ele vê diante de si um crucifixo, como nunca ele tinha visto antes. Nunca. Esse crucifixo tinha 2,10 m de altura por 1,30 m nas traves horizontais. E ali nós vemos uma pintura de um pintor siríaco, dentro da teologia da luz, feito em cima de uma madeira de nogueira escura, e a pintura era brilhante, e era um Jesus diferente de tudo que Francisco tinha visto. Tudo. Primeiro, que ele tinha os olhos abertos. Segundo, que as feridas, as chagas, saíam flores. Terceiro, que ele estava vestido. E aí ele teve um êxtase mediúnico. E, de fato, ele viu Jesus olhando para ele como ele olhou para Jesus quando era João Evangelista, aos pés da cruz e ao lado de Maria. Ali também, João Evangelista estava desenhado ali, junto com Maria, aos pés daquela cruz. E o Cristo, então, disse a frase célebre para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. Minha igreja está em ruínas. Reconstrói a minha igreja. Francisco sentiu uma emoção tamanha, e aquilo fez com que ele dissesse a Jesus naquele momento, fizesse uma prece, uma oração lindíssima, porque ele queria saber o que ele tinha que fazer. E ele pediu, então, àquele Jesus de olhos abertos, que ele nunca mais esqueceria. Ele pediu a Jesus assim que dissesse assim: Senhor, iluminai as trevas do meu coração, para que eu possa ter a fé correta, a esperança firme, a caridade perfeita, para que eu não venha a fazer o que eu quero, e sim o que tu queres, para que eu possa fazer a tua vontade. Que maravilha de oração que Francisco fez ali. E aí, obviamente, no fenômeno mediúnico, Jesus disse para ele: Francisco, você está vendo a minha igreja? E ele olhou aquela igreja em ruínas. Ela está desmoronando. Reconstrói a minha igreja. Obviamente que, no primeiro momento, ele entendeu que fosse a igreja material. Inclusive, ele reformou também a igreja de São Pedro, que era uma outra igreja que tinha lá em Assis, e também a igrejinha da Porciúncula, dedicada a Nossa Senhora dos Anjos, que pertencia àquela época, todas as duas, tanto a igreja de São Pedro quanto a igreja da Porciúncula, pertenciam aos beneditinos. Ele reformou fisicamente essas igrejas. E aí, Francisco vira para o padre da igreja e diz assim: eu vou reformar essa igreja, vamos reformar junto, deixa eu morar aqui. O padre ficou com receio, porque ele sabia de quem Francisco era filho.
E aí, Francisco foi até a loja do pai, carregou o cavalo, encheu o cavalo de tecidos finos, foi até Foligno, que é uma cidadezinha perto de Assis, vendeu esses tecidos finos, pegou toda a bolsa de dinheiro e levou para o padre. E pediu que ficasse lá. O padre não quis aceitar, porque ele ficou com medo da represália do pai Pietro Bernardone. E é claro, durante um mês, o pai o perseguiu. O pai ficou furioso. Ele se escondeu nas cavernas próximas de Assis e, muito provavelmente, a mãe dele enviava comida para ele. Ele ficou lá até que ele criou aquela coragem e falou: não vou enfrentar tudo. Né? Foi até o bispo Guido, já prevendo a ira do pai, e disse que queria entrar para a igreja, queria ficar sob tutela da igreja, porque ele sabia que sob tutela da igreja o pai não poderia fazer nada com ele. Mesmo assim, quando ele chegou até a casa em Assis, até a casa do pai, o pai o prendeu, trancafiou, ele sofreu escárnio da população enquanto entrava em Assis, estava magro, sujo, ficou muito tempo quase em jejum permanente. As crianças jogavam lama nele, chamavam-no de fracassado porque havia abandonado as tropas do exército de Assis que estavam indo para a guerra em Apulia. E o pai o trancafiou dentro de casa, num pequeno cubículo, além de ter espancado. E aí a mãe, com a dona Picard, com o coração generoso, liberou. E ele, então, foi até o bispo Guido para se abrigar junto à igreja. O pai foi lá reclamar o dinheiro que Francisco havia tirado. E Francisco tomou uma atitude inesperada. Pediu licença ao bispo, entrou numa sala contígua ao ambiente ali da igreja, retirou todas as roupas, pegou aquela bolsa de dinheiro que o padre não havia aceito, da igrejinha de São Damiano, colocou em cima das roupas, saiu nu e entregou tudo ao pai. E disse que a partir daquele momento ele só tinha um pai, o pai que estava no céu. Essa foi a grande guinada na vida de Francisco de Assis, que a gente deu umas pinceladas muito rápido. E, obviamente, que o bispo ficou corado, todos que estavam ali ficaram ruborizados com Francisco nu. Ele pegou a sua capa, o seu manto e colocou num gesto muito simbólico, que foi imortalizado depois pelo pintor Giotto nas catedrais da Úmbria, significando que Francisco agora estava sobre uma outra tutela, não mais sob a tutela das questões materiais, mas sim sob a tutela das coisas de Deus, e agora livre, poderia desempenhar a sua tarefa. E ele era muito ativo. Obviamente que ele percebeu que ele precisava começar a pregar. Ele sentiu essa necessidade. E ele institui, então, a pregação e 3 princípios que iriam nortear a vida dos franciscanos. Inclusive, o cinto, a corda que vai na cintura dos franciscanos, tem esses 3 princípios. A pobreza, mas não no sentido de não ter as coisas materiais, porque ele dizia que não adiantava você não ter e se abrasar para ter. Muitos frades, por exemplo, não aguentavam a vida monástica. Ele dizia: não se abrase, constitua uma família. Ele criou uma terceira ordem, que era a ordem das pessoas que eram ligadas à ordem franciscana, mas tinham lar, eram casadas. Existia a ordem dos frades menores, a ordem das clarissas e essa terceira ordem. E temos depois a quarta ordem, que são todos os simpatizantes de qualquer religião do mundo, pela vida e pela forma de viver e de ver a vida que Francisco tinha. Essa é a quarta ordem franciscana. Todos nós aqui somos dessa quarta ordem. E a pobreza, então, não é no sentido de não ter, mas de não nos tornarmos ansiosos pelos bens da matéria. E passarmos, então, a viver pelas coisas do reino de Deus. Esse era o sentido de pobreza.
com a certeza de que, se assim agíssemos, nós receberíamos as coisas através do nosso trabalho, teríamos o necessário, né? Como os lírios do campo, como as aves do céu. Os lírios do campo que não fiam nem tecem, nem Salomão se vestia com tanta glória como esses lírios do campo. A castidade era o terceiro nozinho, né, da cintura que amarrava, do cordão que amarrava a túnica dos franciscanos. A castidade. Mas a castidade como pureza de coração. Porque ele dizia que o Cristo é o noivo amado. E se nós quiséssemos adentrar no festim das bodas para promover o nosso casamento com Jesus, com o noivo amado, nós devíamos trajar a túnica branca, a veste nupcial. E essa veste nupcial simbolizava a pureza de coração. Não é à toa que Jesus havia dito: bem-aventurados puros de coração. E, claro, a obediência. O conceito de obediência de Francisco não deixava margem à dúvida sobre toda a existência dele. Ele dizia que obediência era entregar a vida para Deus. A frase melhor é essa: que a minha vontade seja propriedade de Deus. Que a minha vontade seja propriedade de Deus. E aí, então, Francisco vai em todas essas questões, ele começa a fazer a sua pregação. Não vamos narrar aqui porque não temos tempo de como é que tudo isso aconteceu, do insight que ele teve na igrejinha da Porciúncula, no dia de São Matias. Olha eu contando já o caso, né? E de como ele percebeu, quando o padre lia as Escrituras, que Jesus mandava os apóstolos pregarem e que não levasse 2 túnicas, nem calçado, nem bordão. Ele falou: é isso que eu quero. E ele passou a agir assim. Ele passou a ter uma túnica, ele mandou confeccionar uma túnica que ele dizia que tinha que ser tão feia, que ninguém ia cobiçar. E essa túnica tinha um formato de uma cruz. É o famoso tal de Francisco. Nós vamos falar dele daqui a pouco, que é um dos ápices do caminho franciscano, o tal de Francisco. O que é isso? A gente vai falar daqui a pouquinho. Bernardo foi um dos seus primeiros seguidores, depois vieram outros, e aí eles sentiram necessidade, porque eles só podiam pregar fora da igreja, eles não eram reconhecidos como uma ordem, eles sentiram necessidade de ir até Roma, pedir autorização do Papa. Foi difícil. O Papa recebeu uma primeira vez, mas não surtiu efeito. Aí depois houve uma intervenção do bispo de Assis, o bispo Guido, o mesmo que havia colocado aquela capa para cobrir a nudez de Francisco, naquele momento tão importante da sua vida. E aí o bispo Guido conhecia um dos cardeais do papado, o cardeal Giovanni de Colônia. Sabe quem era Giovanni de Colônia? Era o cardeal Giovanni João de São Paulo. E Chico Xavier disse a Arnaldo Rocha e a Clóvis Tavares, seus grandes amigos de Pedro Leopoldo. Clóvis Tavares certamente foi um dos maiores amigos do Chico, de que João de São Paulo foi uma das encarnações de Emmanuel, que interferiu diretamente para que Francisco pudesse ser recebido pelo Papa. E, de fato, foi. E o Papa se tocou muito, porque na noite, na véspera, ele teve um sonho que a igreja de São Latrão, não havia ainda o Vaticano, as basílicas que tem hoje, tudo se dava na igreja de São Latrão. E ele viu que a igreja de São Latrão estava sendo demolida e que ela não caía porque havia um monge pequeno, um frade pequeno, pobrezinho, maltrapilho, que segurava a igreja nos seus ombros. Ele compreendeu que era Francisco e deu, por enquanto, a autorização verbal para que ele pudesse voltar a Assis e constituir uma ordem. E pudesse pregar, que era isso que ele queria. Claro que houve aí uma intervenção do mundo espiritual, além da intervenção de João, do cardeal São João, né, do cardeal João de São Paulo, Giovanni de Colônia, da família Colônia, né?
Obviamente que a ordem cresceu muito. Em 1220 já tinha 5.000 frades. E todas essas coisas começaram a preocupar Francisco. Francisco tinha uma grande preocupação. Daqueles princípios iniciais, aquele texto que ele ouviu o frade, o padre, pregando na igreja de Nossa Senhora dos Anjos, quando Jesus mandava os apóstolos ir de forma simples, ele pegou aqueles textos e copiou e fez uma regra. E ele tinha uma grande preocupação da pobreza, da obediência, da castidade, da simplicidade, da humildade, não mais serem os guias dessa ordem. E isso trouxe grandes dissabores para Francisco, porque numa ordem tão grande, enquanto os frades eram ali da região de Assis, da região próxima, da Itália, mas hoje haviam frades de toda a Europa. Mais de 5.000 frades em 1220, tanto que ele fez um grande conclave, né, em 1220 com esses frades, e, inclusive, estava nesse conclave aquele que seria mais tarde São Domingos, fundador da Ordem dos Dominicanos, que o criticou, porque ele pregava a mendicância, a pobreza, ele falava, como você vai alimentar 5.000 pessoas, né, nesse conclave se você não tiver recurso? Se você for mendigar? E, de repente, apareceram por todas as regiões carroças e mais carroças, de devotos, de seguidores enviando alimentos. Alimentaram-se os 5.000 frades. E ainda sobrou alimento que depois eles distribuíram pelos pobres. Francisco, que antes tinha medo dos leprosos, antes de todas essas conversões, passou a morar entre eles, passou a cuidar dos leprosos, a tal ponto que contraiu a lepra já no final da existência. E há um fato interessante, em 1219, que ele vai numa das cruzadas, a Quinta Cruzada, ele vai pregar aos muçulmanos. E lá ele é feito prisioneiro de um sultão, Al-Kamil. Esse sultão era poderosíssimo, controlava toda aquela região de Jerusalém, da Galiléia, da Judéia. E o sultão tem um carinho por Francisco extraordinário. E Francisco um carinho por ele de emocionar. Pena que nós não podemos contar os diálogos dos dois aqui, não temos tempo. E aí esse sultão ficou tão comovido com Francisco, com a pureza, a fé genuína dele, que ele admirou tanto que ele entregou a bandeirinha a Francisco e pediu para Francisco ir até ir até Jerusalém e toda a região onde ele quisesse. Bastava ele apresentar aquela bandeirinha, era facultado a ele a liberdade de ir e vir. E ele visitou todos os lugares santos daquela região, por onde Jesus havia palmilhado. E uma coisa interessante que Francisco gravou e que ele trouxe para a Europa. Ele percebeu que os muçulmanos tinham 5 horários durante o dia que eles faziam orações. E para chamar para a oração, eles faziam cânticos bem lamentosos nas mesquitas. Era o cântico que chamava, alertava as pessoas do horário da oração. E Francisco falou, que belo isso! E ele trouxe a ideia, então, da região de Assis, de instituir o sino, para que fosse tocado o sino às 18 horas e pudesse ser feito as orações na hora do Ângelus, que, segundo a tradição, é a hora que o anjo Gabriel se mostrou a Maria Santíssima. Tamanho o amor que ele tinha por Maria Santíssima. E ele trouxe essa questão do sino, ele trouxe exatamente nesse momento. Quando ele voltou, para que pelo menos lá eles oravam 5 vezes ao dia. Ali, ele pelo menos uma vez, o sino lembraria a comunidade cristã de poder se recolher para fazer a oração. E vamos falar, então, um pouco do tal. O tal, não sei se todos conhecem, mas todo mundo vê falar do tal. O tal, deixa eu mostrar para vocês aqui, para quem não conhece. Olha aqui, vê se vocês conseguem ver aqui. Tá vendo? É a 22ª letra do alfabeto hebraico. Tem a forma de uma cruz. Não vamos poder dar detalhes aqui, porque isso aqui vem de muito tempo dentro da
da filosofia e da religiosidade hebraica vem de muito tempo tal. Mas uma coisa importantíssima, Francisco queria experimentar a dor e o amor de Jesus na cruz. Era o sonho dele. E desde que ele viu aquele crucifixo, que existe até hoje, está lá na Basílica, em Assis, todos podem chegar lá e visitar esse crucifixo que ele viu, de 2,10 metros por 1,30, e que tem a forma do tal, né? E que o tal significa graça, significa proteção, abundância, isso lá no hebraico, né? Perfeição. O tal é a 22ª letra do evangelho desculpe, do judaísmo, do idioma hebraico. E significa o ápice da evolução. É o ápice da perfeição. E era isso que Francisco queria alcançar, o ápice. Portanto, ele fazia de tudo para poder ter esse privilégio, segundo ele, de poder sentir o amor e a dor de Jesus. Então, isso ficou de tal forma plasmado no psiquismo dele, porque ele foi João Evangelista, que ele queria sentir isso novamente. E aí nós vamos ter o grande momento que foi em 1224. Francisco ganha do Conde Orlando a região do Monte Alverne, que era uma região montanhosa que ele gostava muito de visitar para fazer as suas meditações. E lá Francisco, que adorava a solidão, ele aproveitou para fazer uma quarentena a Nossa Senhora da Glória. Tudo que fosse Nossa Senhora ele adorava. E ele ficou afastado dos 4 companheiros que subiram com ele, só Frei Leão. Pena que não podemos falar aqui de cada um dos freis, né? Mas quem sabe em outras lives a gente não retorna e fala. Frei Leão levava para ele apenas água e pão. E ele passou muito tempo mergulhado nessa contemplação e em oração profunda no Monte Alverne. E conta-se que no dia 14 de setembro daquele ano de 1224, o dia da Santa Cruz, ou Vera Cruz, que foi a cruz, segundo a tradição, descoberta por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, que institucionalizou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Essa Santa Helena, diz o palestrante e escritor espírita Jorge Damas, que o César Burnier, que era outro grande amigo do Chico, à época de Pedro Leopoldo, o Chico teria dito para o César, de uma forma muito assim interessante, que essa Santa Helena, que em verdade descobriu todos os lugares santos que Jesus havia palmilhado na Terra Santa, em Jerusalém, mandou construir igrejas ali no Calvário, no local do nascimento, na Natividade. Ela que mandou construir essas igrejas, tanto que ela foi eleita como a santa dos arqueólogos. Olha que interessante, né? Uma santa, a padroeira dos arqueólogos. E o Chico dizia, então, para César Burnier, Santa Helena, Madalena, Helena, Madalena, sugerindo que a Helena ou Santa Helena fosse a reencarnação de Maria Madalena, porque ela tinha uma verdadeira paixão, essa mãe de Constantino, por tudo que se referisse a Jesus, por todos os lugares que ele palmilhou. E ela passou muito tempo naquela região, descobrindo, e como era mãe do imperador, ela fez valer, né, a sua autoridade, construindo em cada um desses pontos, né, igrejas que pudessem lembrar a vida de Jesus. Então, naquele dia, Francisco fez uma oração pungente, um pedido. Ele disse assim: lembrando, Senhor, da Santa Cruz, do dia da tua crucificação, se eu pudesse sentir, na medida do possível, que eu possa sentir o amor que tu sentistes na cruz, perdoando a toda a humanidade.
E que eu possa também, Senhor, na medida do possível, porque sou tão pequeno e frágil, sentir a dor que tu sentistes na cruz por amor a toda a humanidade. E foi então que, naquele momento, Cristo aparece para Francisco, naquele êxtase de um ser espiritual que não temos condições de avaliar. A condição espiritual de Francisco de Assis. Jesus surge a ele como um querubim. E ele, então, num incêndio de amor, num incêndio espiritual, naquele momento ele atinge o máximo da identificação dele com Cristo. E passa, então, a ser o que nós chamamos de alter Cristo. O Cristo da Idade Média. O Sol de Assis. E sabe por quê, meus irmãos? Foi tamanha a claridade desse encontro em que Francisco é estigmatizado, foi um fenômeno mediúnico de tão portentosa condição e qualidade e claridade, que iluminou-se o alto do Monte Alverne, fazendo com que muitos pastores da região a levantassem, pegassem os seus rebanhos e já começassem a ir para o campo, achando que já estava amanhecendo. Isso conta-se as crônicas. E, obviamente, que logo uma hora mais ou menos depois, a claridade diminuiu, a escuridão voltou, e só depois de um tempo começaram a aparecer os primeiros raios do sol, iniciando mais uma manhã. Daí veio essa alcunha de Francisco Sol de Assis. E ele passa a carregar esses 5 estigmas nos pés e nas mãos, no peito, no coração. E eu gostaria, meus irmãos, de dizer nesse momento que Francisco era o próprio Cristo crucificado. O corpo dele era a cruz. Francisco podia repetir como Paulo: já não sou eu que vivo mais, mas é o Cristo que vive em mim. E Francisco sentiu dores e amores que nenhum de nós teria capacidade de sentir naquele momento. Mesmo com toda a sua fragilidade e humanidade, porque estamos falando aqui do Cristo, e é um ser crístico. E uma coisa muito interessante, já no final da existência, ele recebe finalmente o ápice, no ápice da sua identificação com Cristo. Finalmente ele recebe o cântico às criaturas. O cântico às criaturas é, por assim dizer, o texto que revela o fruto maduro Francisco de Assis. O ápice do processo de transformação moral de Francisco, de identificação dele com Cristo. Ali foi um momento que nós não temos a condição de avaliar. Francisco sofria dores atrozes. Francisco não podia pisar no chão por causa dos cravos. Francisco, inclusive, Clara havia feito uma sandália para ele, para que esses estigmas não tocassem o chão. Francisco estava inchado, cego, havia adquirido tracoma quando foi à Terra Santa. Teve os olhos cauterizados, e ele pediu ao irmão Fogo que tivesse gentileza com ele quando fosse cauterizado os nervos ópticos, porque ele sentia dores lacinantes. E aí, numa noite, no ápice desse processo de identificação espiritual, ele se levanta e diz: não aguento mais, Senhor, por favor, me leva. Tamanhas dores que ele sentia. E Jesus aparece a ele e diz assim: Francisco, canta a sua alegria, canta as suas dores, porque hoje eu te prometo, tu estarás comigo, reservado nas instâncias do paraíso. E ele então pede a Frei Leão que pegue 2 gravetos à guisa de um violino e começa a passar os gravetos como se estivesse tocando, e naquela agonia ele traz para nós essa beleza chamada do Cântico das Criaturas. O Cântico das Criaturas é o ápice da identificação de Francisco, porque ele não fala apenas da natureza, ele fala da natureza exterior, mas fala também da nossa natureza interior. E isso foi
uma coisa tão maravilhosa, e a gente queria, então, terminar a nossa reflexão, que passamos aqui um pouco hoje, né, com esse ápice, e recitando aqui esse cântico das criaturas, para que a gente possa compreender a grandiosidade dessa alma, que diz assim: Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são os louvores, a glória e a honra e todo o bem-dizer. A ti somente, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno sequer de nomear-te. Louvado seja, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, pois ele é dia e nos ilumina por si. E ele é belo e radiante, com grande esplendor, e traz teu sinal, ó Altíssimo. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas. No céu as formastes, luminosas e preciosas e belas. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão vento e pelo ar, e as nuvens, e o céu sereno, e toda espécie de tempo, pelo qual as criaturas dás sustento. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã água, e a qual é muito útil e humilde, e preciosa, e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado seja, meu Senhor, pela nossa irmã e mãe terra, que nos alimenta e governa, e produz variados frutos e coloridas flores e ervas. Louvado seja, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sofrem em paz, e por ti, Altíssimo, serão curados. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual ninguém pode escapar. Ah, daqueles que morrem em pecado mortal. Felizes os que estão na tua santíssima vontade, que a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei meu Senhor, a meu Senhor, e rendei-lhe graças e servi-lhe com grande humildade. Nesse instante, Clara e Fleirião estavam soluçando. E ele pediu que todos cantassem, durante todos os tempos, esse cântico de louvor às criaturas. Um dia, nós compreenderemos em maior profundidade esse cântico, porque fala não apenas da ecologia da natureza, mas da ecologia, sobretudo, do espírito. A ecologia do amor que herdamos do Criador. Agradecemos a todos, a Sinara, a oportunidade, e quem sabe um dia a gente volte para poder falarmos mais do povo Herérito de Assis, porque, meus amigos, é uma riqueza inesgotável, é uma mina de ouro a vida de Francisco, e a cada vez que mais nos aprofundamos nela, compreendemos que estamos aprofundando em nós mesmos. Paz e bem nos corações. Eu até deixei o microfone fechado de tanta emoção. Por favor, meu amigo, o que é isso? O que foi isso? O que foi isso nessa noite tão linda? Você disse que tem ainda muito o que falar, você vai precisar voltar. E já fica o convite. E a gente vai para um momento aqui de interação, te agradecendo profundamente por esse registro que você trouxe, esses registros que você trouxe para nós. Que espírito que toca o nosso coração, não é? Tem uma pergunta do Daniel Rosa de Assis, Emmanuel. Daniel está sempre com a gente. Ele diz assim, ele faz uma construção nas obras trazendo as obras de Emmanuel, ele diz assim:
O benfeitor Emmanuel, na encarnação de bispo de São Paulo, intervindo a bem de Francisco de Assis junto ao Papa no Vaticano, é uma prova da gratidão quando Nestório, a João Evangelista, agora a Francisco, olha a construção que o Daniel fez. Obrigada, Daniel, por sua participação. Perfeito, Daniel. Só mesmo o Daniel de Assis, né? Para fazer essa construção perfeita, né? A ligação de Nestório, que nós vamos ver lá no romance, né? De Emmanuel, 50 anos depois, e a gente vai ver que ele aprendeu o evangelho ali com os discípulos, né? Que andavam junto com João Evangelista. E, obviamente, que ele herdou todo esse conhecimento. Há uma relação profunda. É uma pena, Sinara, que a gente não pôde falar aqui sobre a ligação de Francisco e o Brasil. Né? Então, mas a gente promete... Dá uma palavrinha sobre. Eu vou só dizer uma coisa. O fascínio de Francisco pela cruz, pela Vera Cruz, como é que foram? Qual o nome que foi dado ao Brasil quando foi descoberto? As Ilhas da Santa Cruz, né? Então, quer dizer, a cruz que foi aqui erguida era a cruz da Vera Cruz, e tem muitas outras coisas. Os frades que vieram eram franciscanos, todos eles. Rezaram a primeira missa aqui no Brasil. Nós temos falas de Pero Vaz de Caminhas, de tantos outros que mostram para a gente uma riqueza, a ligação de Francisco com o nosso Brasil, ligação espiritual de Francisco com o nosso Brasil. E só para a gente não deixar escapar, lembrando que o símbolo que Jesus pergunta a Ismael, onde é que está a Ismael, não, a Eliu, pergunta para ele onde é que está o símbolo da cruz, as terras do cruzeiro, né? Então, a gente já vai compreender que essa cruz que paira sobre o Brasil, né, tem tudo a ver com Francisco, né? Muito obrigado, Daniel, pela conexão, foi perfeita. Perfeita. A Ana Clara está comentando. Boa noite, como amo a história desse ser de luz. E ela manda abraço virtual. Obrigada, Ana Clara, querida, voluntária lá no Luz da Verdade. A Aldaísa Vieira, boa noite a todos. Francisco de Assis, o Santo da Paz. Clécia dizendo que foi maravilhoso. Desculpa, Sinara. A Aldaí está falando uma coisa importantíssima, porque quando Francisco foi até as terras da Terra Santa, esteve com o sultão, se dependesse do sultão Al-Kamil e de Francisco, não teria havido cruzadas mais, né? Se dependesse deles, a paz estava selada ali. Porque Francisco aprendeu muito com o sultão. Uma coisa que o sultão fez com ele foi colocar um tapete onde havia várias cruzes nesse tapete. E então ele pediu para fazer Francisco entrar. E ele disse assim para os sábios dele: olha, a cruz é o símbolo sagrado do cristianismo. Se ele pisar na cruz, significa que ele não honra os símbolos. E aí, Francisco entrou e pisou no tapete. Aí, ele falou assim, então você pisa no símbolo sagrado da sua religião? Ele falou assim, mas não é essa a cruz. A cruz que eu almejo é outra. É a cruz espiritual. E aí começa um diálogo filosófico. Francisco ficou encantado com a cultura e a sabedoria do sultão. E o sultão da mesma forma com Francisco. E daquele momento que poderia parecer que ele e o outro frei que estava com ele perderiam as cabeças, né? Eles se tornaram grandes amigos. Então, Aldair, né, ela tem inteira razão. É o santo da paz. Uma pena que os homens não quiseram, né? Mas se fosse por eles, a paz estava selada ali. Nós ficamos, Emmanuel, pelo visto, tão envolvidos com o teu relato sobre a vida de Francisco de Assis, que aqui a gente só tem comentários de gratidão, o quanto foi lindo, quantas pessoas estão emocionadas. E aí tem uma questão, tem um comentário de Sandra que ela fala da relação
do Francisco de Assis com os animais. E ela diz assim, ó, Sim. Sandra Maria da Silva Ferreira, os animais agradecem a Francisco por ele ter existido naquele tempo. E te darei muito amor, doando muito amor aos animais. Ela complementa. Fala um pouquinho sobre essa ligação de Francisco com os animais. Francisco tinha um carinho com toda a natureza, né? Obviamente que é o espírito, gente, que está numa condição espiritual muito além do que a gente possa imaginar. Então, ele tinha uma sensibilidade, uma ultra sensibilidade que vai além de qualquer coisa que a gente já possa ter imaginado. Vamos imaginar que esse espírito, por ter sido João Evangelista, ele encostava a cabeça no peito, no coração de Jesus. Imagina você pôr o seu chakra coronário no chakra cardíaco de um Cristo. Então, era um ser que... E tem várias e várias narrativas de Francisco sobre a comiseração, a compaixão que ele tinha. E um companheiro nos perguntou uma vez sobre o lobo de Gúbio, que ele apacentou esse lobo. O lobo se tornou um animal, né, de estimação, vamos dizer, que a própria cidade de Assis cuidava. E segundo as crônicas, teria desencarnado, vamos dizer assim, já bem idoso, esse lobo. E, obviamente, que há uma simbologia aí, porque, na verdade, um amigo espiritual nos disse um dia, uma amiga espiritual, né, carmelita, que foi das irmãs carmelitas, foi uma das 16 carmelitas que desencarnaram no martírio na Revolução Francesa, no mosteiro de Compiègne, né, foram todas decapitadas, né? Henriette Mariette, o nome desse espírito. E ela diz que Francisco, na verdade, está nos mostrando que Jesus consegue mostrar a todos os lobos que, no fundo, eles são ovelhas. Então, esse é um grande significado da relação de Francisco. E já na ilha de Patmos, quando ele era João, ele já pregava aos peixes. Está lá no livro Francisco de Assis, de João Nunes Maia, ele pregava aos peixes. Então, ele já tinha esse contato com a natureza. As ondas mentais, e obviamente do coração dele, atingiam todas essas faixas. E os animais ficavam como que hipnotizados com ele, assim como nós ficamos hipnotizados com Francisco e com Jesus. Hipnotizados somente em saber alguns trechinhos da história, não é? Imagina o que foi conviver. E a ligação, Emmanuel, Francisco e Clara de Assis? Essa era uma das coisas que eu queria ter falado hoje aqui. Então fale. Eu vou falar bem curtinho, porque eu sei do horário, né, que a gente A já gente, está... deixa eu só te dizer, Sandra Santiago estaria só na interpretação, como a gente, como Kate chegou, ia assistir, mas veio dar um apoio, então a gente pode se alongar um pouquinho. Que bom então, que bom. Que bom, Kate. Obrigado, querida, por você ter vindo estar conosco, né? Então, a ligação de Francisco e Clara, claro, era uma ligação de almas afins, né? A tal ponto que eu gosto muito desse livro chamado... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma montanha de livros de Francisco, mas esse livro aqui eu gosto muito, né? O Irmão de Assis, do Frei Inácio Larranaga. E ele fala aqui uma coisa muito importante. Sem Clara, o franciscanismo seria como uma planta sem flor, uma partitura sem melodia. Clara era totalmente contemplativa. Não que Francisco não gostasse, mas é porque ele tinha que tratar das questões da fundação da ordem, da mensagem, do que ele veio fazer aqui, que foi virar de ponta cabeça a condição da igreja. A tal ponto que o cardeal João de São Paulo, quando o Papa não queria muito ceder aos apelos para ver Francisco, ele falou assim, olha, se você negar a audiência com esse frade, você vai estar dizendo
que é impossível viver como Jesus nos pediu que vivêssemos. É só isso que ele quer. Então, em verdade, Francisco teve que interagir com as pessoas. Clara teve uma vida profundamente contemplativa, e por isso ela tinha condições de ajudar Francisco nos momentos mais difíceis. Se me permite, Sinara, eu trouxe aqui um trechinho de uma fala de Clara, né, com Francisco, bem junto do final da existência dele, quando ele estava um tanto quanto preocupado com os destinos da ordem, e aí ele vai buscar Clara. E Clara vai conversar com ele e fala assim: Francisco, pai Francisco, né? Ela se auto-intitulava Plantinha. Francisco chamava ela de minha plantinha. Ela falou assim: Francisco, eu sou sua plantinha mais obediente. Né? Pai Francisco, eu sou sua plantinha mais obediente. Você foi o destruidor do apego. Você venceu todas as batalhas contra o apego de todas as coisas da terra. Você se desvencilhou de todos os mantos. Você vendeu tudo que tinha para ir em busca do Cristo. Você deu tudo de si. Você deu da sua saúde. E ao final da existência, ele era o próprio Cristo. O corpo dele era a própria cruz. E ela disse: mas você tem ainda um apego. E ele mesmo doente, cego, ele diz: mas o quê? O que que... Me diga, Clara, me diga. Ela diz assim: você está preocupado com a ordem. A ordem não é sua, Francisco. A ordem é do Cristo. Não se preocupe, você fez o que você veio fazer. Agora é com Deus. E ele, quando percebeu isso, eu acho que era o último elo que o ligava às questões aqui do mundo. Ele se libertou. Olha que coisa extraordinária. Ela teve condições de dizer isso porque ela estava apartada daquela situação e conseguia perceber com mais clareza. Mas Francisco era intenso em tudo, em tudo que fazia. O Daniel está lembrando, ele comenta assim: me parece que Clara é a mesma nossa querida Joana de Ângeles em sua antepenúltima encarnação. É o que se tem aí, né? Dito, né? Na literatura mediúnica, né? Mas esse espírito extraordinário, ele também, Clara, ela teve muitas dificuldades também, quando ela foi para a ordem, né, franciscana. E tem um fato muito bonito, quando a irmã dela, Inês, também chamada Agnese, né? Agnese é Inês em italiano, quando ela foi também, aliás, foram as três, depois mais tarde foi a mais nova, a Beatriz também, se tornou Clarissa, depois foi a mãe, quando o pai desencarnou, foi a mãe delas, também se tornou Clarissa. E foi montada uma escolta da família para sequestrar a Inês no convento. Invadiram o convento, quebraram a porta, invadiram, puxaram a Inês pelos cabelos. E Clara, profundamente tocada com aquilo, saiu. Ela já estava arrastando a Inês para levar embora. Quando Clara sai no pátio assim, dizem as crônicas que a Inês não conseguiu mais ser arrastada. Juntaram 12 soldados que tinham ido com Monaldo, né, que era da família. Não conseguiram arrastar mais a Inês. E quando Monaldo ergueu a mão para poder esbofetear a sobrinha, a mão dele, ele teve uma dor lancinante na mão. E Clara sai, então, fala: aqui vocês não podem nada. Desistam. E eles baixaram a cabeça e foram embora. Tanto que a segunda irmã, a terceira irmã mais nova, já foi sem esse tipo de situação. Então, Clara tinha uma relação com Francisco muito profunda, né? Uma relação realmente espiritual. Um dia também a gente pode falar sobre Clara, tem muita coisa, né, da vida de Santa Clara, né, para a gente poder mergulhar. Está assumindo um monte de compromissos aqui. Mas
Olha, Sinara, eu vou confessar aqui, vou fazer uma confissão aqui. Eu tenho um grande amigo em Belo Horizonte que é católico, e quando ele viu, desde a minha juventude, o fascínio que eu tinha por Francisco, ele falou para mim assim: meu amigo Emmanuel, você já pensou sobre esse fascínio que você tem por Francisco de Assis? Eu falei assim: eu já pensei muito nisso. Ele falou, eu achei que ele ia falar alguma coisa espiritual, né? Mas ele falou assim: não, mas saiba que não é porque você escolheu o santo, é o santo que escolhe a pessoa. Segundo os ditames lá do catolicismo, né? Então, a minha ligação com Francisco de Assis vem de muito tempo. A mais recuado que eu me lembro, meu pai era diretor do asilo do lar de idosos, lá na minha terra natal, no interior de Minas, da Legião da Boa Vontade. Ele era espírita e era diretor desse lar de idosos. Eles faziam campanha do quilo. E não sei se você sabe, a Legião da Boa Vontade, hoje é muito pouco falado isso, mas o patrono espiritual da Legião da Boa Vontade é Francisco de Assis. E aí ele me colocava na garupa de uma rural aberta, a rural ia andando devagarzinho, ele me punha lá em cima e tinha um alto-falante em cima, com Alziro Zaru falando a prece de São Francisco de Assis. E eu não entendia por que eu ficava tão emocionado, eu era tão pequeno e me emocionava tanto de ouvir aquela prece, né? Então, tem coisas que não é nenhum compromisso, Sinara, é uma alegria, viu? A gente poder voltar aqui num outro momento e podemos conversar sobre Francisco e sobre Clara, né? A gente ficaria aqui a noite inteira Não tenho dúvida conversando, disso, minha amiga. não é? Não Corações tenho dúvida disso. tocados. Há paralelos, inclusive, do Espiritismo com Francisco, até no método, né, universal de consulta que Kardec tinha, que ele consultava vários médios, né, uma mesma mensagem, uma mesma pergunta, ele enviava para vários médios. Francisco fazia isso. Ele abriu o Evangelho 3 vezes, quando ele queria uma resposta, sempre 3 vezes, ele abria. Ele pedia a um frade que fosse meditar e perguntasse a Jesus sobre aquilo, pedia a Clara, pedia a outro frade, e depois ele ia coletando as respostas de cada um, e a dele, que ele abriu no Evangelho, e aí confrontava. Aí ele sabia que era aquilo que ele tinha que seguir. Isso é uma metodologia que foi utilizada por Kardec, né? E São Luís, que mais tarde seria o rei da França, São Luís IX, que é o São Luís, espírito tutelar de Kardec ali, que ajudou Kardec em todo o processo da codificação, né? E que disse, inclusive, numa mensagem em Obras Próximas, que ele, Kardec, e ele, São Luís, haviam jurado diante de Jesus. Eu não sei o que eles juraram. Dando a entender que São Luís também, né, estava vinculado a essa questão do passado. São Luís, ele recebeu dos frades menores o travesseiro que Francisco dormia, um travesseirinho de palha, né? Então, ele tinha uma ligação também com Kardec extraordinária. E ele fala, numa das suas mensagens, que o Espiritismo está destinado a fazer essa revivescência do cristianismo, assim como Francisco fez, né? À época da Idade Média. Então, são muitas sincronicidades, muitas conexões, né, desses espíritos. Eita, ficaríamos aqui, como eu disse, a noite inteira, mas vai ficar para um outro momento. Deixa eu ver se tem aqui alguma questão para a gente trazer. Vamos. Não, a gente agradece. Tem várias pessoas aqui. A Vilma Cerqueira está dizendo assim: Sinara, agencia logo, por favor, Emmanuel, para voltar. Já está agenciado. Vilma, a gente vai, no outro Com momento, muita voltar. alegria. E Emmanuel, todos os sábados, está aqui na TV de Luz e no NEP Clara de Assis e mais outros canais, são 28 canais que recebem o NEP Clara de Assis. Então, todos os sábados, às 20 horas, esse querido amigo está trazendo essas pérolas que a gente fica assim,
enternecido, tocado. Então, a gente agradece a todos vocês, né? A nossa querida Jussara colocou uma mensagem aqui também, Emmanuel, no chat. Olá, Jussara. Então, a gente agradece a Kate por ter vindo aí colaborar. Que bom, né? A gente pôde ficar um pouquinho mais. E eu quero, antes da gente finalizar, antes de passar para ti, Emmanuel, fazer uma divulgação aqui de um trabalho que é uma parceria do projeto Escutatória com o SOS Preces. O SOS Preces existe há quase 4 décadas. Então, é um trabalho de escuta amorosa, afetiva, sem julgamentos. A pessoa, se quiser ser escutada, se quiser simplesmente ouvir uma prece, desabafar, faz contato com esse telefone. O DDD é 31, mas o custo é de uma ligação local. E nós estamos na TV de Luz. Eu faço parte também do projeto Escutatório, e agora nessa parceria nós estamos divulgando esse trabalho porque tem muito coração precisando aí aliviar as dores ante os desafios que vem enfrentando. Então, o telefone é o 31 3334 9700. Todos os dias, das 7 da manhã à meia-noite. Então, se você estiver precisando de um momento de escuta ou conhecer alguém que precise, passa esse telefone. É um trabalho de valorização da vida, é um trabalho de apoio, onde a gente se dá as mãos nesse momento tão desafiador que a humanidade está vivenciando. Então, a gente conta com a sua divulgação, inclusive divulgando esse vídeo, você vai estar fazendo a caridade dessa divulgação. Emmanuel, eu vou deixar para você fazer as suas considerações finais e também a gente vai encerrar com a prece. Eu vou deixar também com você. Eu só tenho a agradecer a todos que nos convidaram, a Jussara, a Sinara, esse projeto maravilhoso de 6 meses já, que nos leva ao encontro daquilo que de fato nós somos, né? Aquilo que Jesus disse, vós sois deuses, né? Nós somos herdeiros do amor de Deus, né? E então, eu queria que nesse momento a gente pudesse, nessa oração, mentalizarmos a todos os que sofrem, os desesperançados do mundo, né? Aqueles para os quais Jesus disse que veio, e pedir a Pai Francisco que possa, do alto da sua posição junto a Jesus, levar a todos esses corações conforto, alívio, mas, acima de tudo, a alegria da esperança, de que não há noite que dure para sempre, que a aurora está chegando e que é preciso muita confiança, muita alegria, mas também muito trabalho, porque o Cristo segue adiante velando por todos nós. É assim que te damos graças, Senhor, pela bênção dessa noite, nessa porciúncula virtual, Senhor, em que pudemos nos reunir a estes frades menores, que continuam até hoje do mundo espiritual, como uma procissão de pirilampos, Senhor, levando luzes, esperança, consolo, alívio a todos os corações que sofrem. Dá-nos, Mestre amado, a fortaleza para que possamos prosseguir, seguir adiante, perseverarmos, porque sabemos que muito à frente o teu sinal glorioso da cruz, que simboliza a ressurreição, que simboliza, Senhor, sairmos da horizontalidade e nos conectarmos com a verticalidade do teu amor e da tua compaixão infinita. Graças te damos ao Pai amado, graças te damos, Pai Francisco, que tu possas, Senhor, guardar-nos em tua paz
hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Uma brisa suave passou aqui, com um perfume maravilhoso. Então, que essa brisa, esse perfume, fique com cada um de vocês. Semana que vem a gente se encontra. Semana que vem, Emmanuel, a gente vai falar sobre Santo Agostinho. E o convidado é o querido Simão Pedro. E a gente se encontra na próxima terça. Fiquem com Deus, muita paz. Gratidão, Emmanuel. Gratidão, Kate. Gratidão à nossa querida Sandra. E até terça-feira. Fiquem com Deus.